Olá pessoas, bem-vindos ao canal Libertário 013. O meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Bem-vindos ao canal. Este é um canal de viés austro-libertário, aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por esse viés. Eu vou fazer alguns comentários sobre o discurso do Bolsonaro, que acabou de acontecer, para quem não viu. Eu estou gravando esse vídeo logo imediatamente após o discurso dele. Então vou comentar alguns pontos, enfim. Mas dando um briefing geral aqui pra galera, um resumo geral. O que ele não falou é mais importante do que o que foi falado. Então, vamos entrar nessa questão aí. Mas antes, aquela coisa padrão de YouTube. Se você é novo no canal, e presumo que esse vídeo vai atingir muitas pessoas novas, se inscrevam no canal. É muito importante a inscrição para ajudar o canal a crescer. Chequem os links na descrição, que você vai encontrar todas as redes sociais do canal. Para se caso você mesmo inscrito tocar a notificação e o YouTube não te notificar, aí você vai ser notificado, porque basicamente sou eu mesmo que notifico os vídeos colocando nas redes sociais. Então segue todas elas lá, é importante. Segue no Telegram também, que às vezes eu posto vídeo exclusivo, enfim, aviso se vai ter vídeo, se não vai ter vídeo, enfim, é uma rede mais direta, mais contato. Chequem também links na descrição para os meios de apoio financeiro do canal, que pode ser desde compra de canecas até doação de criptomoedas ou real mesmo através de Pix, então vejam lá os links. Mas é isso, sem mais enrolações, vamos entrar no assunto do vídeo aí. O Bolsonaro acabou de se pronunciar, né, depois da derrota nas eleições. Foi um pronunciamento muito curto, bastante pragmático, eu diria assim, e dentre as principais coisas que ele falou, eu destaco o que ele disse sobre jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Esse foi o tom da campanha do Bolsonaro, e ele também disse que os adversários dele não jogaram dentro das quatro linhas da Constituição. E isso é um fato, porque constantemente a campanha do presidente Bolsonaro foi sabotada pelo TSE através de censura prévia de documentários, do documentário no caso da Brasil Paralelo, é, jornalistas sendo censurados e não podendo falar que o adversário dele é um ladrão descondenado. Então teve toda essa questão que não foi feita uma eleição dentro do que a Constituição diz. É como se, tipo assim, existe a Constituição do Brasil, ela está aqui, ela está valendo, e durante o período eleitoral a Constituição não estava valendo e valia uma outra regra para o período eleitoral. Uma regra essa que quase que invariavelmente prejudicava a campanha do Bolsonaro, impedindo ele de falar coisas, dando direito de respostas absurdos ao Lula com base em mentiras, que era basicamente assim, o Bolsonaro acusava o Lula de ser um ladrão descondenado e o Lula obrigava o TSE a dar um direito de resposta dele, que é uma mentira, dizendo que o Lula foi inocentado do processo, o que é falso. O Lula jamais foi inocentado. Inclusive, o vídeo que o ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, explicava essa questão do ponto de vista técnico, jurídico, fazendo uma análise sobre isso, sem ser uma análise partidária, partindo minimamente das leis brasileiras. Esse vídeo foi censurado pelo Alexandre de Moraes. Então, o Bolsonaro apontar esse fato, essa questão, é muito importante para entender o tom do que ele não disse. Que aí eu vou entrar na parte que eu acho que é mais importante, que é onde eu vou dedicar mais o core desse vídeo. O que o Bolsonaro não disse, e se atentem nisso, é muito mais importante do que o que ele disse. O que ele não disse em tese? Ele não chegou e falou, olha só, reconheço a vitória do Lula, parabéns pela sua vitória. Ele não disse isso. Então, fica um caráter interpretativo que ele não reconhece a vitória do Lula como uma vitória limpa, vamos dizer assim. E o fato dele ter apontado de que os adversários dele não jogaram dentro das quatro linhas da Constituição casa com o que foi não dito. Então, de certa forma, você pode olhar o discurso do Bolsonaro como... Se você olhar só o que ele disse, você vai falar, esse discurso foi muito fraco, ele não incitou a galera, ele não fez nada do que deveria ter sido feito, enfim. Mas se você olhar um pouco a mais, e aqui eu vou trazer uma visão que vai embasar isso aqui, já entro nela, você vai entender que esse discurso ele foi importante por casar o que foi dito e o que não foi dito muito bem. E aqui eu vou começar a explicar o seguinte. As forças políticas que estavam alinhadas nessa eleição, elas são muito maiores do que Lula e Bolsonaro. E aqui eu vou fazer uma análise que vai fugir da figura dos dois. Embora esses dois caras sejam os caras que representam essa corrente, não é relevante qual deles você apoia, porque aqui nós estamos falando de duas correntes de pensamento
dentro da via democrática que é muito maior do que Lula e Bolsonaro, e talvez, honestamente, talvez nem eles mesmos entendam, e as pessoas que estão na rua protestando contra o resultado das eleições, e muito mais contra o resultado da eleição do que propriamente em favor do Bolsonaro nesse momento, essas pessoas, elas entendem, elas têm esse instinto, esse feeling de que tem alguma coisa errada, mas elas não entendem, e é justamente com essas pessoas que eu quero dialogar e tentar explicar o que está acontecendo. A gente está tendo um problema, vamos colocar assim, uma crise na democracia representativa. Se você olhar estritamente os números da eleição e você somar os votos do Bolsonaro, os votos brancos, nulos e abstenções, você vai perceber que a massa de pessoas que não querem o Lula presidente, ou seja, aquelas pessoas que não foram votar, as pessoas que votaram em branco, votaram nulo, ou votaram no próprio Bolsonaro, elas são maiores do que o Lula. Ou seja, o não Lula, e nem, o nem, vamos colocar assim, nem Lula, nem Bolsonaro, eles são números extremamente relevantes. E vamos entrar em algum deles aqui para poder elucidar meu ponto, pegando os dados oficiais aqui da eleição. 20,58% das pessoas que votaram no segundo turno, que foram o total de, exato, 124 milhões, 252.796, desses 20,58, que equivale a 32.200.258, essas pessoas, elas manifestaram o seu repúdio a essa eleição simplesmente não indo, ou de maneira geral, por algum outro motivo, não foram. Mas vamos imaginar que pelo menos metade desse número seja pessoas que simplesmente não se deram ao trabalho de sair de casa para ir votar porque a rejeição delas é profunda a ambos os candidatos. E aí a gente teve votos nulos 3.930.765, que foi 3,16%, e brancos 1,43%, 1.769.678. Vamos jogar aqui para baixo, mais ou menos os números aqui, vamos arredondar, vai. 32 milhões mais 4 dos nulos, vamos jogar um pouquinho para cima, 70 mil votos aí para cima, e 1 bilhão e 800, mais ou menos, de brancos. Então 32, 36, 40 e... 36, 37 milhões e 800 mil votos. Vamos trabalhar com essa conta aqui, vai. Mais ou menos 37 milhões e 800 mil votos. Vamos trabalhar com esse número aqui. Essas pessoas, elas são uma força política relevante. Esse grupo político está causando essa crise na democracia representativa. Porque você tem uma grande massa de pessoas, 37 milhões de pessoas, e se você considerar que o total de votantes é de 124 milhões, isso dá 12,4, daria 12,4, 24, 25,6, mais ou menos 30% da massa eleitoral do Brasil, mais ou menos, tá? Isso é quase um terço da massa eleitoral do Brasil, pelo menos da massa eleitoral apta a votar. Então o que está acontecendo vamos entrar aqui no que Lula e Bolsonaro estão representando, mas não necessariamente o personalismo deles. Vamos abstrair as pessoas, vamos entrar nas ideias. A candidatura do Lula era uma aliança entre o estamento burocrático, vamos colocar assim, a galera do Estado mais profundo, funcionalismo, a galera que não gosta do Bolsonaro por causa que ele tem essa ideia de reduzir o poder da polis, ou seja, reduzir o poder político, o poder do Estado. E essa galera, ela não quer reduzir esse poder do Estado, porque essa galera, ela tem o interesse de continuar parasitando a sociedade através dos impostos. Então, o interesse dessa galera, que o Lula representa, é que o Estado seja cada vez maior, e isso reflete também no plano de governo do Lula, que quer um Estado mais interventor na economia, mais participativo, para que com isso você tenha um maior protagonismo do Estado e dessas pessoas. Essa eleição, vamos chamar assim, houve um legalismo eleitoral. Vamos chamar esse grupo assim. Vocês já vão entender a contraparte, que quando eu explicar o que o Bolsonaro vocês vão ver o legalismo, o que eu vou chamar aqui de legalismo constitucional. O legalismo constitucional do Bolsonaro, ele é a antítese desse movimento. Ele é um movimento que ele visa a diminuição do poder do Estado, e aqui eu estou falando da diminuição, não da erradicação do Estado. Então não é um movimento de viés libertário, embora pessoas dentro desse movimento possam vir a ser cooptadas pro lado de cá. De novo, esse é um canal austro-libertário, mas eu estou fazendo uma análise
mais estatista aqui, vamos colocar. E esse pessoal, ele vê no Bolsonaro a figura que representa esse movimento ideológico de diminuição do Estado e do legalismo constitucional. Ou seja, vamos jogar dentro das leis, por isso que essa palavra que o Bolsonaro fica repetindo muito, dentro das 4 linhas da Constituição, é muito importante de entender e casa com o que ele disse. Ele ter falado isso é muito importante. Joga com. A galera olha para isso, esse pessoal do legalismo constitucional. Eles estão olhando para o que foi feito durante a eleição, ou seja, para o legalismo eleitoral, para o conjunto de leis que foi criados, que foram impostas, vamos colocar assim, dentro do período eleitoral, e falam, isso aqui está dissonante com o que é a Constituição. Porque a Constituição diz, você não pode censurar previamente qualquer circulação de documentário. Foi feita uma censura de um documentário. Você não pode impedir um jornalista de exercer a sua profissão. Os jornalistas foram impedidos de exercer sua profissão. Você não pode prender uma pessoa por expressar as suas ideias. Uma pessoa foi presa por expressar suas ideias. Então você tem o conflito entre as leis que foram durante o período eleitoral versus as leis que estão na Constituição. O que as pessoas que estão na rua nesse momento protestando em defesa desse legalismo constitucional, que é uma coisa que o Bolsonaro é o representante desse grupo, mas é muito maior do que o próprio Bolsonaro, ou bolsonaristas, ou também é esse grupo aqui do legalismo eleitoral, é muito maior do que o Lula, os lulistas, os petistas. De novo, como eu disse, abstraiam as pessoas, foquem nas ideias, nas correntes que estão sendo apresentadas aqui. Esse pessoal, ele basicamente está entendendo que existe alguma coisa de errado com esse processo eleitoral, ou seja, com isso aqui que aconteceu na eleição, versus isso aqui que deveria ter sido a mesma coisa. Ou seja, não deveria haver essa dissonância, deveria ser uma coisa só, deveria estar junto aqui, porque entende-se, esse grupo entende-se que se nós estamos dentro de um Estado democrático de direito, as leis desse Estado democrático de direito, elas devem ser seguidas à risca, e assim, esse pessoal, eles não está fazendo um juízo de valor se essas leis são justas ou não, mas eles entendem que, se essas leis existem, elas devem ser seguidas. Daí que vem o legalismo constitucional, e o legalismo é uma filosofia jurídica que ela não faz um juízo de valor sobre as leis, ela só diz assim, a lei é essa e ela tem que ser aplicada. Não é o contrário do justnaturalismo e a questão libertária, que tem muito mais uma questão de juízo de valor sobre as leis, porque se uma lei que ataca a propriedade privada existe, essa lei é injusta, mas não é o foco desse vídeo aqui. Eu não vou entrar muito na questão libertária, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Meu objetivo não é que ele fique. Então, essas duas forças antagônicas que competiram pela hegemonia política no Brasil, tanto Bolsonaro quanto Lula, nesse momento elas continuam se degladiando, mas não mais num processo eleitoral da democracia representativa. Agora a coisa foi muito mais para um movimento de quem tem mais força política, e não necessariamente força política no sentido de força eleitoral. Durante as eleições, as leis foram corrompidas para beneficiar o grupo do Lula. Isso é fato. Não dá para você, a não ser que você seja um petista completamente intelectualmente desonesto, e desculpa dizer isso, mas existem muitos deles. Não tem como você olhar para essas eleições e falar, olha só, ocorreu tudo dentro da normalidade constitucional, dentro das regras do jogo do Brasil. E vamos colocar assim, que a Constituição seja o conjunto de regras que rege a sociedade. Não estou fazendo juízo de valor se elas são boas ou ruins, mas são as regras que regem a sociedade, e durante o período eleitoral essas regras foram vilipendiadas e completamente descumpridas em favor da candidatura do Lula e em desfavor à campanha do Bolsonaro. O que essas pessoas estão fazendo agora, e ao entrar em uma questão de pedir para os militares intervirem nisso, é a busca por um poder moderador para tentar solucionar uma crise que ela não tem solução dentro da democracia. Porque, de novo, como é que você vai colocar 32 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas e 1 milhão de pessoas que que não foram votar, abstenções, brancos e nulos, e somar isso com os... deixa eu só ver aqui o número do Bolsonaro. 58.206.354 milhões de votos do Bolsonaro. Esses dois grupos, esses 4 grupos, as abstenções, brancos, nulos e os bolsonaristas, eles são a maior força política do país. Eles são, por motivos diferentes, lógico, que o pessoal que votou nulo, ele também rejeita o Bolsonaro, mas
tô colocando assim, que eles também rejeitam Lula. Então esse pessoal que votou nulo, ele também não vai aceitar um governo Lula. O pessoal que votou em branco também não vai aceitar o governo Lula. A galera que se absteve, vamos colocar assim, que talvez não tenha sido tanta gente assim que tenha problema para votar, deve ter sido a maior parte abstenção, abstenção mesmo. Essa galera também rejeita os dois. Então, as forças que rejeitam o Lula são muito maiores do que as forças que o elegeram. Como é que você vai resolver esse conflito dentro da democracia? Não há resposta para isso. Não há solução democrática para resolver esse conflito. Democrática no sentido de que vamos fazer uma eleição e vamos pacificar o país. Não vai dar certo. Como não deu certo, o país não foi pacificado com a eleição e temos um grupo de pessoas nas ruas contestando o resultado da eleição porque elas não se sentem representadas pelo resultado que saiu das urnas. Como que seria a solução para isso? Para esse problema? A solução para isso passa por meios libertários e não meios democráticos. O que seria um meio libertário para resolver isso? A gente começar a separar o Brasil, no absoluto mínimo, em pelo menos 27 estados. Cada estado sendo independente entre si, podendo fazer, por exemplo, legislações penais, legislações tributárias, legislações sociais, por exemplo. Um estado com viés mais progressista poderia liberar o casamento homossexual. Um estado com viés mais conservador poderia proibir o casamento homossexual. Eu acharia um absurdo, mas enfim, eu não estou entrando no que eu acho certo ou errado, mas enfim, estou dizendo que poderia ser feito. Por exemplo, você poderia ter o estado de Goiás sendo proibido o consumo de maconha em público e você poderia ter o estado do Rio de Janeiro sendo permitido esse consumo. Você poderia ter no estado de Goiás, por exemplo, a questão do crime de assassinato, por exemplo, ser colocado como pena de morte e no Rio de Janeiro ser colocado como, sei lá, prisão perpétua. Você poderia começar a ter diferentes legislações, tanto penais quanto tributárias, quanto morais, em termos de comportamentos morais que podem ou não ser permitidos, e você começaria a ter basicamente uma maior hegemonia cultural entre os indivíduos, porque os bolsonaristas e os lulistas, eles têm valores culturais muito diferentes. E você não consegue, dentro de uma democracia representativa, colocar grupos políticos tão antagônicos para conviverem de maneira pacífica dentro da sociedade. Isso não é possível. O que os lulistas estão comemorando hoje é a vitória do Lula e do seu grupo ideológico. Em 2018, eram eles que estavam irritados com o resultado das urnas. Dessa vez, são os bolsonaristas. Na próxima eleição, se eventualmente o Lula perder, acontecer alguma coisa, enfim, ele sair, o problema está ali. O problema não vai ser resolvido pela democracia por causa que a democracia tem contradições internas que impedem ela de resolver os problemas que ela mesma cria de maneira democrática. Não tem como. A solução para isso, ela começa na secessão, ela começa num separatismo. Pelo menos, no absoluto mínimo, num separatismo a nível federal, ou seja, começar transformando o Brasil de fato numa república federativa, coisa que não é. O poder todo é centralizado em Brasília e Brasília dita a maior parte das diretrizes dos lugares, inclusive diretrizes econômicas que afetam a vida de indivíduos. Então isso deveria começar a ser separado. O que os bolsonaristas estão na rua protestando, como eu disse, é algo que transcende eles mesmos e vai na raiz do fundo do problema que a democracia tem, da contradição democrática. Então, talvez a maior parte das pessoas que estão ali, elas não têm. E aqui não é uma crítica a elas, tá? Não entendam dessa forma, por favor. Mas elas não têm uma bagagem intelectual para entender essa questão e não tem nada de errado com isso, tá? Não tô dizendo que você tem que ficar estudando, lendo vários livros. Eu fiz isso, então tá aqui eu explicando isso. Eu não tô dizendo que vocês são burros, alguma coisa assim. Não, por favor, não me interpretem dessa forma. Eu só tô dizendo que assim, vocês têm outra coisa para fazer na vida, sabe? Tipo, tem que trabalhar, tem que fazer mais um monte de coisa e sem tempo, irmão, é um bom argumento pra... Tipo, cara, eu não vou ficar entrando nessas nerdadas aí, então eis eu aqui fazendo isso pra vocês. Entendeu? Então não interpretem como eu chamando vocês de burro ou algo do tipo. Não é a minha intenção. Se vocês interpretaram dessa forma, me perdoem. Não foi a minha intenção. Então, o que esse pessoal que tá na rua protestando, eles perceberam isso de maneira instintiva, como eu disse. É um instinto de que, tipo, tem alguma coisa errada. Alguém me ajuda? Eles estão pedindo ajuda para os militares tentassem esse poder moderador para resolver esse conflito. E a solução não é também os militares, tampouco. A solução ela não passa por vias democráticas, que os militares seriam uma forma de via democrática um pouco mais bruta, vamos dizer assim. Mas não é por ali que você vai resolver o problema. O problema ele vem através da secessão, você começar a separar o Brasil, transformar o Brasil de fato numa república federativa, e aí depois você vai estendendo essa secessão a nível de municípios e até
como colocou o Mises, a secessão a nível individual, no qual uma única pessoa possa declarar a independência do território que ela pertence, que seria o desejável. A gente não vai chegar lá ainda, mas se a secessão puder ser aplicada, elevada às últimas consequências, ela deve chegar a nível individual. Mas é isso aí, pessoal. Esse vídeo ficou bem longo, mas enfim, é um processo complicado, precisa desenvolver bastante o raciocínio, explicar, porque são dois grupos antagônicos que estão em conflito e tá todo mundo vendo, né? A televisão tá transmitindo, mas enfim, ninguém vai passar uma análise profunda como essa. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, manda no grupo aí do pessoal. Eu sei que ficou um pouco longo, talvez seja um pouco ruim para isso, mas enfim, manda no grupo aí do pessoal que tá protestando, até para eles entenderem talvez um pouco, abrir um pouco a mente deles, assim, tipo, daquele big brain neles e falar, caraca, agora eu entendi um pouco, esse cara conseguiu explicar a minha irritação de uma forma mais técnica, vamos colocar assim. Mas é isso, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo, se inscrevam no canal se você gostou desse vídeo, e principalmente se você for novo no canal, deixa um comentário se você achou esse vídeo útil, o agregador, manda nos grupos aí, me ajuda a divulgar, pode baixar o vídeo também, tá, não tem problema, manda no grupo, se você quiser mandar no Telegram, pode baixar, eu autorizo, tá autorizado, se você quiser repostar no seu canal também tá autorizado, só menciona lá no comentário original, lá, deixa o arroba do canal lá na descrição só pra ajudar, mas é isso, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.